Bom, fala rapaziada, começando aqui mais um vídeo aí para estar falando do Palmeiras. Vocês acompanharam aí, viram que o Palmeiras ganhou do Botafogo. Então vamos acompanhar aí para ver o que o pessoal vai falar aí a respeito dessa vitória fantástica com o Paulinho aí em cima do Botafogo. Acompanha aí, então. Administração, Veloso e Souza. Ô, Souza, por que você não foi com nós lá em Salto de Pirapora? O que aconteceu, Souza? Tava trabalhando. Não, tipo assim, ao vivo. Tava trabalhando. Pra não mentir, sacou? Tava trabalhando aonde, truta? Tava lá onde você fez uma propaganda lá no Casé. Ah, na Casé TV? Ah, você apareceu lá, fazendo lá... Não, eu apareci porque eu gravei, Souza. Isso? Porque vocês lá fumam tudo maconha, Souza. Que isso, Vocês meu? são tudo maconheiro lá. É isso mesmo, Souza. Então você não foi, certo, Souza? Não fui. Mas Isso tá tudo certo, então, né? Tudo certo, tudo certo. Mal uma vez, né, Souza? Não, mas eu avisei. Pô. Ô, Juninho, você aí que deu balão em nós aí. Ô, Domingo, deu balão em nós aí. É mais uns 3, 4 que deu balão aí, em Salto de Pirapora. Mas eu não fui você porque não. você... Você já tava certo. Como você não ia jogar... Mas eu fiquei esperando você em casa. Aí é o seguinte, você falou que ia buscar eu em casa. Ô, Souza... Não falei. Não, você vai cair, hein? Senão você vai cair. Voltando, aí um time que paga as dívidas com a Crefisa. Pagou tudo. Um time que tem... Aí, Paulo Nobre também tá Paulo Nobre é uma coisa impressionante. Gagliotti, o Palmeiras, a torcida. A verdade tem a... O Ricardinho, menos, Ricardinho. Pra você não perder o emprego. Aí, o Palmeiras, pô, a torcida é uma coisa impressionante. A visibilidade da Casa Palmeiras. Né? Um time que não deve nada pra ninguém. Um time que tem a estrutura de um Allianz Parque. Tá igual o nosso. É uma coisa impressionante. O Palmeiras vai jogar com o Chelsea. Vai ganhar ou não? Aí é outro detalhe que a gente vai discutir futebolisticamente falando. Aí pega Botafogo, já mandou embora o treinador. Então tudo aquilo que aconteceu no Paris Saint-Germain é mentira. Cambada de mentiroso, sem vergonha, cambada de desgraçado. Não é verdade? Porque não é isso que é verdade. Aí você pega... Né, o Flamengo, olha o Flamengo. Aí eu vi lá, pô, desculpa aí, eu acho que você também. Falando com o Godoy ontem, né, Godoy? Talvez se a Band fizesse o Campeonato Mundial de FIFA, que tá maravilhoso, cara. É o melhor de todos, falar a verdade. Daquilo que se pensa em termos comerciais. Melhor e mais difícil. Lógico que é muito mais difícil. Você jogar com o Paris Saint-Germain, você jogar com o Bayern, você jogar com o Real Madrid ou com o Manchester City, você esquece, né? Do futebol nosso, mas pode acontecer, tá tudo bem, né? Mas que só tem uma coisa, Veloso, o último campeão que derrotou um europeu é o Corinthians em 2012. Isso vocês não podem esquecer. Isso é fato, isso é verdade, porque eu tava lá. Eu tava lá. Eu, Cascão, minha mãe e o Herói. Minha mãe queria ficar lá no Monte Fuji. Falei, não, mãe, vai embora disso aí. Ah, vou pegar um japonês, que é tudo isso aqui, ó. A mãe queria ficar. Falei, ah, não, mãe, vamos voltar. Aí minha mãe voltou com nós embora, tá lá na posse lá. Minha mãe, beijo pra senhora, mãe. Aí, cara... Todo programa você lembra dela, né? Não, minha mãe, graças a Deus que minha mãe tá viva, que vai fazer 80 anos, meu pai com 85, e quando eles partir, a gente tem que aproveitar o máximo possível eles aqui, porque depois que morrer não adianta ficar chorando, não. Ai, que dó, minha mulher morreu, o meu irmão morreu, minha mãe morreu. Não, aproveita agora, irmão. A minha vida é assim, agora aqueles que não têm a vida assim, eu quero que se explodam. Minha vida é desse jeito, então eu aproveito, acordo de manhã, vou ver meus filhos, beijo meus filhos, abraço meus filhos, sou um pai meloso e quero saber onde vai, onde não vai, o que fez, quanto que fez, por que fica 2 horas no banheiro, achou a água, eu quero saber tudo, Veloso. 2 horas no banheiro, você quer saber 2 horas no banheiro, eu quero saber, eu falei, quem você tá pensando? Quem você tá pensando? Já sabe O que você tá pensando? O que você tá pensando? Não, rapaz, esse problema é meu. Falei, tá certo então, tá tudo bem. Voltando pro Palmeiras, aí você pega, você passa da primeira fase. Aí você do primeiro lugar. Você vai e consegue tirar o Botafogo, que tirou o Paris Saint-Germain. Aí você pega o Flamengo. Porque os flamenguistas e a Rede Globo, desculpa aí, vocês tudo aí, porque se eu tivesse fazendo aqui, a gente ia também dar uma amenizada, que é normal, cara. Você não vai ficar dando pau no Flamengo com 38 pontos. Ainda mais comentarista que não quer ficar com choque. Muita gente não quer ter choque com torcida, não quer ter choque com a internet que arrebenta. Então você fala, por exemplo, se eu estivesse fazendo um jogo, eu falo, você tá de brincadeira, cara. Time medroso, time que entrou de fralda. 2 a 0 que entregaram. 9 minutos, 2-0. Aí vem os caras e escrevem assim, André Rizek, você que é meu parceiro pra caramba, amo você, amo sua esposa e seus filhos. Olha, que show de torcida. Aí o
o Chico Barney do UOL escreveu, mas só tem 10 minutos, hein? Espera um pouquinho. 9, já tá 9 2 a minutos. 0. Aí o que aconteceu? Lapada. Era pra ser um 7. Mas aí vem aí a imprensa flamenguista. Jogou de igual pra igual. Aonde? Aonde? Não, fala aonde. Aonde? Não, você viu? Você viu? Um chocolate. Não foi chocolate? Ó, se os caras apertassem um 7. Não, se os caras apertam e falam assim, ó, Verdade, um 7. vamos fazer 5, não, vamos fazer 6, não, vamos fazer 7. Não, mas aí jogou de igual pra igual. Aí os comentaristas, não sei, aí os comentaristas falam assim, ó, eu entendo isso, hein? Não tava falando, Godoy? Sim. Mas eu entendo isso, perfeitamente. Aí os caras falando assim, olha, o Flamengo caiu de pé. Mas eu caio de pé aonde, truta? Vocês saíram das oitavas, trutinha. E tomou um chocolate. Vocês tomaram um chocolate, mas um chocolate que vocês não viram a bola. O Palmeiras, daquilo que fez dos 3 primeiros jogos, 2 jogos contra o Botafogo, enfrentando o Chelsea, mas antes disso, eu acho que a Gabi Bueno Guimarães está com a gente direto da Filadélfia daqui a pouquinho. Vamos falar do jogo, então, a internet não está funcionando, contrata TIM, Cascão. 600 mega, 109 só e pobre, contrata TIM, Cascão. Ultra velocidade de internet, não é não? É o seguinte, qual é a ideia do Paulinho, que infelizmente vai ter que fazer uma cirurgia? Abel falou isso. Né? A gente já sabia. A gente já sabia, mas por que a gente não podia falar? Não tinha admitido ainda. Mas sabe por que a gente não pode? Porque a gente não pode ser injusto com a medicina, a gente pode ser injusto com os fisioterapeutas, porque a gente já sabia, a gente não poderia falar. A gente já sabia disso, não precisa o Abel falar para nós que ia ter que fazer cirurgia. A gente já sabia. Qual a ideia de não ter o lado esquerdo fortíssimo do Palmeiras, que é Piquerez, toda quebrada, e o Gustavo Gomes e o Murilo. A defesa ficou que a força do Palmeiras, Veloso, para mim, é da defesa pro meio campo e pro ataque. O ataque é o pior pra mim do time do Palmeiras. O Palmeiras em 4 jogos só tomou 2 gols. Pior pra mim no sentido, não é pior de ser pior. Pior de um time que tá no Mundial. Pior é o meu, que tá lá no CT. Pior do São Paulo. Pior do Santos. A gente nem foi. Né? Que nem fomos. Meu pai é o Billy de Kid. Seu pai da posse. Vai legal. Meu pai, segura as balas aí, segura o revólver, segura as coisas aí, pai. Precisa advertir ninguém, não, pai. Só conversa, pai. Não precisa, né? O Godoy sabe muito bem disso, que tem 4 balas, uma bala tem no pescoço. Para de duelar. Para de duelar. Não queira ser John Wayne e Billy de Kid. Sem duelar. Pra que duelar, pai? Ô, Souza, o Pedro Neto joga com a perna esquerda, joga muito do lado direito e joga do lado direito. Como eu entendo isso sem o Gustavo Gomes, sem o Murilo? Qual é a ideia? Craque, o Palmeiras vai ter muita dificuldade contra esse Chelsea. Pegou um adversário que não está fazendo uma Copa do Mundo muito bem. Mas chega nas quartas, os caras crescem, né? Mas contra o Palmeiras joga muito. Joga muito, mas quanto foi? Na prorrogação, né? Quanto foi? Quanto foi? 4-1. O jogador expulso tem de todo mundo. Não tem, a prorrogação não vale. No tempo normal não fez um grande jogo. A prorrogação faz parte do campeonato. Eu sei disso, mas não está fazendo a Copa do Mundo com relação ao que gastou. O Chelsea é o time que mais gastou dinheiro nos últimos anos. O Chelsea teve que aumentar o seu CT, porque chegou uma hora que tinha 40 e poucos jogadores, não tinha de botar jogador mais. Mas no Corinthians tinha 50. Mas no Corinthians não... No São Paulo também marcou. No Santos, então, o Neymar quer botar os caras aqui em desligue para jogar lá. Então, vai ter bastante dificuldade sem o setor defensivo, porque... E do outro lado também, o Chelsea perdeu o seu melhor jogador, né, o Caicedo. Tá jogando muito. Tá jogando bem, cara. Tá jogando muito bom. Deixa eu explicar para vocês aí, que vocês ficam... Aí lá cai cedo, lá não é amanhã, não. Não tem nada de cair cedo, lá cedo não existe. Tá? Não cai cedo. Meu irmão, e aí? Então, o Chelsea tem esse desfalque também, mas o Palmeiras, sem esse Piquerez aí, o lado esquerdo todo, que é o melhor jogador do setor defensivo, tanto atacando como defendendo. O Fux e o Mikael, eles conseguem bancar, o Vanderlan bancar os três? Não consegue, irmão. Não. Ou consegue a pressão também. Não consegue não. Não consegue não. Mas assim, se tem uma coisa que não dá pra duvidar... Do Palmeiras. É desse time, Não tem conversa. Não tem como. Esse cara aí... Onde você casa, Sozinho? Pô, tá louco, cara. Não aguento mais. É verdade. Agora, esse tal de Richard Rios, ele tá jogando demais, cara. E ele tá pendurado. Esse não pode tomar amarelo não se passar. Vai tomar já. Então vamos lá. Qual a ideia sua do Palmeiras de enfrentar o Chelsea, de ser um time que é casca grossa, que é a cara do treinador, que tem a visão e que não tem bola perdida, mas eu perco
eu perco, pra mim, o melhor jogador do time. Tirando o Estevão, que tá há muito tempo que não joga bem, né? Não, o Gustavo Gomes é muito melhor que o Richard Rios. O Gustavo Gomes, pra mim, ele não passou o Gamarra, porque o Gamarra, tecnicamente, é monstro. Mas o Gustavo Gomes, depois do Luiz Pereira, é o maior zagueiro da história do Palmeiras pra mim. Quando eu perco um jogador como esse, quando eu perco o Murilo, que é baita zagueiro, eu perco o Piquerez, e eu preciso, num jogo contra o time europeu, o time europeu mais ou menos, mas os caras são diferentes. O que pensar Oscar Roberto Godoy? Tem jogadores diferentes e jogadores muito importantes, às vezes nem só pelo que jogam, muito mais pela presença física, pela liderança, pela confiança que passa, que é o caso do Gustavo Gomes, esse aí, né? como capitão Eu não acredito nisso, desculpa. O cara chuta a bola, erra, a bola bate no calcanhar, bate no calcanhar de novo, e sai o outro pra trás lá. E o zagueiro, quem é que tá com a mão pra trás? Cara, isso aí mata eu quase um infarto de mim. Agora, o Palmeiras já aprendeu. O Abel gosta desses desafios. É um desafio para ele se superar e fazer o seu time superar as dificuldades. E não deixar o adversário jogar. De que maneira não vai deixar o adversário jogar? Vai marcar a saída de bola do adversário? Vai ficar atrás esperando o adversário vir para cima? Essa vai ser a opção. Eu acho que individualmente, coletivamente, o adversário não inibe tanto o futebol do Palmeiras, não. Então o Palmeiras pode jogar. É molecada, hein, velho? Pode jogar. É molecada, mas é um time em formação. É molecada. Porque ele tomou o segundo e tomou o vermelho. É verdade, o segundo e o vermelho ele tá fora também. É um time em formação, então dá pro Palmeiras ter confiança em jogar, mesmo estando desfalcado e desfalcado de jogadores que não tem substitutos à altura. Já prepara o avião, tia Leila. Ai, a gente seca, velho. A única coisa que nós, Corinthians, pode fazer é só secar. Não tem outra forma de não secar. Você está preparado? Bora fechar o vídeo para repercutir uma entrevista do empresário de Brian Rodrigues. Você vai lembrar dele, atacante uruguaio de 25 anos de idade, que pertence ao América do México. Ele já foi especulado em alguns clubes brasileiros. O Vasco foi aquele que mais dedicou tempo para tentar a contratação desse atleta. A verdade é que o Brian Rodrigues funciona como uma espécie de 12º jogador no América do México, vai muito bem por lá e é muito querido especialmente pelo técnico brasileiro André Jardine. Pois bem, o empresário dele, o Edgardo La Sálvia, deu uma entrevista a um canal estrangeiro afirmando que Palmeiras, Santos e Inter Miami têm interesse na contratação do atleta. Confesso que acho pouco provável que esse negócio aconteça. Primeiro porque o Santos hoje não tem capacidade para grandes investimentos. Em janeiro, por exemplo, o América do México pediu ao Vasco 10 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos. O Palmeiras até tem essa condição, mas tem conversas mais avançadas com o Ramon Sosa, atacante paraguaio do Nottingham Forest. Somente se esse negócio não for fechado é que eu acho que o Brian passa a ser opção. Em relação ao Inter Miami, a verdade é que o time de Lionel Messi, especialmente depois da eliminação na Copa do Mundo de Clubes 4-0 para o PSG, vai pensar numa pequena reformulação para tentar evoluir e melhorar os companheiros do atacante argentino. Só para completar em relação ao Brian Rodrigues, 38 jogos, 13 gols e 9 assistências na atual temporada pelo América, tem mais um ano de contrato e eu queria saber a sua opinião sobre esse jogador. Caberia no seu time? Você gostaria? Só para arrematar, se o Fluminense for eliminado pela Inter de Milão, e essa chance é real, o Palmeiras passa a ser o único representante do futebol brasileiro e da América do Sul na Copa do Mundo de Clubes. Então, fala, rapaziada, bora finalizar esse vídeo aqui falando a respeito do Palmeiras, que atropelou o Botafogo, né? E agora vai pegar o Chelsea. Esse jogo aí, galera, só para finalizar aqui, vou deixar vocês aí sabendo do horário do jogo. Vai ser às 10 horas na sexta-feira, beleza? Então acompanha aí, fica atento no Ligado do Verdão. E quem gostou, vai dando like para nós aí. E o seguinte, vocês acompanharam aí o programa do Neto, né? Que falou a respeito do jogo. Falou um pouquinho também do Flamengo, eu estava assistindo ali, que atropelou o Flamengo, né? Sobrou só o Palmeiras. O Botafogo saiu. E hoje é segunda-feira, vai jogar contra o Fluminense também. O Fluminense pode ser que venha embarcar hoje, porque eu acredito que o Fluminense não passa. Se passar também não vai muito longe. Agora o Palmeiras consegue, na minha opinião, consegue bater de frente aí com o Chelsea. Basta o Abel fazer a escalação correta aí, beleza? Ele não pode errar na escalação aí, tem que saber quem vai colocar, dar confiança também pro Estevão. Por mais que tirou, todo mundo discordou de ter tirado o Estevão.
Mas o Estevam acho que não estava bem, né, cara? O treinador percebeu e resolveu tirar o cara. É questão de conversar com ele. Eu acredito que o Estevam também não gostou, pela cara que eu vi. Ele não gostou de ter saído, mas eu acho que é questão de conversar no vestiário, ele se entende lá, vamos se resolver isso aí. E o próximo jogo é contra o Chelsea, é o time do Estevam. Então eu espero que ele mostre para quem veio aí pro Chelsea aí. E começando pelo Palmeiras aí, jogando contra o Chelsea. Galera, é o seguinte, eu vou ficando por aqui e até a próxima aí.